Pode se assentar. Eu quero que nós hoje à noite não fiquemos apenas um texto. Na verdade, pensei em um texto, eu só falei com as irmãs líderes aqui na nossa igreja, a irmã Mônica, em especial, que fez vários contatos comigo, e eu considerei com muito carinho um texto. Depois o Senhor indicou-me outros. Falando para ela mais adiante, eu disse: Mônica, eu vou ficar livre de um texto para que passemos em muitos textos hoje à noite. Eu tenho uma paixão especial por um deles, que é na experiência de Jó, o dia em que ele perde os seus queridos, amados parentes. Jó tinha uma experiência com Deus permitida pelo Senhor e que vem na história bíblica desse livro que é o mais antigo do Velho Testamento. Eu não sei quantos entendem aqui desse Samsung. A minha Bíblia é no iPhone, mas hoje à noite no iPad, mas ele não funcionou. Então não estou conseguindo tirar o teclado aqui da frente. Quem pode tirar o teclado aqui da frente? Quem é bom de Samsung aí? Eu não sou. Se não há, quem clique aqui para mim, então eu vou tocar o barco. Você consegue? Então vem cá, minha filha, querida. Você é muito especial, já falei com você hoje também. Eu preciso tirar esse teclado, é uma coisa tão fácil, né? Puxa vida, eu sabia. Não sabia não. Obrigado, minha filha. Muito bem. O culto de hoje é um culto, Fernanda, de saudade, de gratidão a Deus. Por razões muito simples. Aqueles que nós amamos que partem deixam uma lacuna muito grande. O dirigente do culto, quando estacionava o carro, ao chegar aqui, falava: quantos partiram, quantos queridos se foram, pastores e líderes, e eu ouvia a sua palavra e eu a recebia para a minha vida. E eu lembrava, e estou muito à vontade para falar aqui, de duas experiências dramáticas pelas quais passei. A primeira em minha própria casa. Dois irmãos. Vocês sabem, já ouviram aqui meu irmão pastor Estevão Fernandes. Ele e eu perdemos os dois irmãos que tínhamos. Éramos 4 homens. Somos os dois pastores. Num domingo, o Estevão liga para mim e diz: está sentado? Eu disse: sim. Ele disse: meu irmão, acabamos de perder nosso irmãozinho Oliveiros. Ele tinha 17 anos. Um lindo rapaz, jogador de basquete. Alto, mais que eu. Oh, quanta dor. A primeira ideia foi uma morte prematura. Porque é assim que as coisas de alguma maneira se organizam como tendência em nossas mentes, mormente, quando não estamos com uma teologia saudável, bíblica, que deveríamos tê-la, robustecendo-nos as convicções. Passados alguns anos, era um domingo à noite, o telefone toca. É meu irmão pastor Estevão. Eli, você está sentado? E eu disse: não, essa frase eu já ouvi de você. Eu não vou aguentar. O que houve? Podia ser meu pai, minha mãe, meus outros irmãos. Ele falou: nós acabamos de perder o nosso irmão Esaú. Ele faleceu com 21 anos. Os dois morreram subitamente, morreram dramaticamente, morreram de acidente de automóvel. Ambos num domingo. Como passou Luiz? Um domingo tão cedo. A tendência nossa, natural, de ser humano, é pensar: foi prematuro. Não era para isso acontecer agora. O que aconteceu? O que houve? Que partiram e se foram tão cedo. Nos dois cultos, o meu irmão disse: Eli, eu não tenho condições de pregar. Eles eram minhas ovelhas. Eu disse: eu tenho condições. Eu pregarei. E preguei.
E nos dois cultos, o meu texto, vendo meu pai e minha mãe se derramando em lágrimas à frente, eram os dois únicos solteiros que cuidavam deles, foi o Senhor nos deu, o Senhor levou para si, louvado seja o nome do Senhor. Experimentei na pele a tentativa de imaginar o caráter prematuro da partida daqueles mais jovens do que nós imaginávamos que vivessem. A segunda experiência, poucos anos atrás, uns 5, 6 anos, não lembro bem, ou até um pouco mais, eu acho que um pouco mais, Santa Maria, Rio Grande do Sul, numa boate lotada de jovens, 17, 18, 19, 20 anos, todos eles jovens dos primeiros anos de uma universidade e de diversas faculdades daquela universidade, fazia uma festa de final de semestre e de início de ano, e naquela festa, na Boate Kiss, uma das ruas principais de Santa Maria, ao que todos nós sabemos, e eles morrem 246 jovens, lindos como meus irmãos, como Luiz Antônio, cheios de vida, cheios de expectativa, ansiedade, sonhos, partiram aqueles jovens. A Rádio Transmundial trabalhou um culto especial para poder falar aos pais daqueles jovens daquela cidade, a cidade mais espírita do Brasil, e também a cidade que tem o maior número de ateus em todo o Brasil, Santa Maria. Duas margens interessantíssimas para nós aqui hoje. Maior número de pessoas envolvidas no espiritismo, que eu não quero aqui qualificar para que eu evite dificuldades com o que nós estamos transmitindo, e não é nosso propósito assim agir, mas espiritismo vindo da Bahia, e que toma conta de muitos segmentos da sociedade no estado do Rio Grande do Sul, segundo o estado hoje do Brasil, em cultos africanos, como que paradoxalmente a cidade mais ateia do Brasil, Santa Maria. A rádio convidou-me para pregar aqueles pais e aos demais familiares da cidade, e convidou Azaf, um dos grandes músicos da nossa inódia jovem, da nossa música jovem, canções lindíssimas que nós até nem lembramos o autor. Ele é autor, Azaf. Subimos para lá, foi fácil para mim pregar, porque eu disse que os senhores e senhores estão vivendo, eu vivi na própria pele. Aquilo levou-me a ter o auditório da mão, aquele auditório de ateus, cujos pais traziam a foto dos filhos na camiseta, e o nome deles, e a saudade dos pais, e vieram para o culto porque aludia aos filhos. Havia um presente que era uma Bíblia, que a Rádio Transmundial dava a cada pai e a cada mãe, uma Bíblia com a foto do filho, Bíblias individualizadas e um pequeno histórico daquele filho. E os pais foram receber. Deus usou-nos e usou também grandemente Azaf nos cânticos, naquela noite memorável de lágrimas e dor, mas de palavra que alenta e que aponta, que afunila ao caminho que é a palavra de Deus. Então, para mim, não é tão difícil falar aqui, a não ser dominar a emoção. Por quê? Porque nós vivemos duas coisas hoje aqui. Primeiro, o aconchego do Senhor. As pessoas mais distantes do pastor, mesmo membros da igreja, porque toda igreja tem joio e trigo no seu rol, mesmo rol. As pessoas mais próximas dele, todos nós de alguma maneira choramos, mas todos nós queremos ver o que a Bíblia fala, que entendamos a partir do ponto de vista humano prematura, não é? Quando eu leio Jó, no capítulo 5, falando como um feixe de trigo a seu tempo, Deus os levará à sepultura, eu fico impressionado com essa linguagem, porque trigo é de todos os vegetais aquele que tem maior duração de vida. Trigo subsiste às intempéries das estações do ano. Talvez seja
a melhor de todas as vegetações, a aludir à vida que é marcada por esse fustigar dos tempos e das estações. E a partir do verso 20, vai trabalhando essa questão no homem, para que entendamos que Deus dirige as coisas e tem domínio de todas as coisas, a seu tempo. Aí eu penso, num momento como este, em algumas coisas. A primeira, de algumas considerações. A primeira consideração hoje é a crer no que as Escrituras ensinam. Como de fato nós cremos, a morte do pastor Luiz, e de tantos quanto achamos prematuras mortes, deu-se a dele a seu tempo. Quer dizer, tempo designado por Deus para cada um viver e partir. Anotem, Deus não tem nenhuma morte por prematura. Estevinho, Jonatas querido, Deus não tem nenhuma morte por prematura. Construam uma teologia saudável nesta noite. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. A Bíblia diz que nada há, inclusive sequer um fio de cabelo, cai de nossa cabeça sem autorização dele. Esse é o Deus da vida desta igreja, esse é o Deus da vida dessa jovem esposa e seus filhos adolescentes. Fernanda, esse é o Deus da nossa vida. Porque o que a Bíblia diz? Olha, a Bíblia diz, no caso dos filhos de Jó, no verso 21 do capítulo 1, o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja, abençoado seja, louvado seja, engrandecido seja, exultado seja o Senhor. Exultemo-lo com a nossa voz, com a nossa convicção. Claro, nós estamos diante de uma tragédia. Quem esperava, como tantos escaparam, que Luiz Antônio fosse para o hospital e não voltasse? Poucos dias antes daquela semana, ele liga para o pastor Claudemir e combina que a reunião da associação, que seria aqui, fosse para a primeira igreja. Pastor Claudemir é um dos pastores da equipe pastoral da primeira igreja batista aqui de Guarulhos. E ele disse: vou ser hospitalizado, estou doente, transfiram para ir à reunião. Eu fico mais tranquilo que eu não vou poder receber. Nem pastor Claudemir, nem Fernanda, nem Estevão, nem Jonatas, nem quaisquer da diretoria dessa igreja imaginariam perdê-lo. Eu fiquei 52 dias em convalescência com a Covid-19. Mais de 50% do pulmão comprometido com uma dura infecção. Eu já tenho 68 anos, caminho para 70 anos. Eu não sou nenhum garoto e, ao mesmo tempo, eu tenho uma comorbidade. Eu sou diabético insulínico. Portanto, eu sou uma pessoa factível da perda da vida diante desse mal, dessa peçonha que ha sido inoculada em todo mundo, que é a pandemia do Covid-19. Então, quando eu penso, por exemplo, no pastor Luiz Antônio, eu penso: Senhor, não é possível. É a nossa primeira reação, vivemos lá. Não nos façamos negar. Alguém já disse: não chore, seja forte. Não faça isso, isso não é bíblico, isso é pecado. Quando alguém chorar a perda de outro, diga: chore. Você tem canais lacrimais para chorar perdas. Quando o grande amigo de Jesus, Lázaro, morreu, a Bíblia traz o texto mais lacônico, mais conciso, para você e para mim. O texto diz: e Jesus chorou. Porque sabe ele, quando a nós nos dá canais lacrimais, sabe que é para que nós extravasemos as dores, as lágrimas, os sentimentos de perda. E a Covid ensejou a perda de tantos. Eu perdi parentes tantos, não 3 nem 4. Eu perdi vários parentes muito próximos. E Deus levou 2 meses antes, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, todos partiram. Minha sogra partiu em fevereiro, a Covid começou em março, com a primeira morte em São Paulo.
A minha sogra partiu também em fevereiro de 2020. E a gente fica pensando, será que porque houve insuficiência respiratória? Será que àquela altura não tinha muitos dados? Teriam? O que eu sei é que nós humanos temos as nossas perdas, e Jó sofreu, claro, muito. Eram seus filhos, era a carne de sua carne, eram ossos de seus ossos. Ele recebeu a notícia: seus filhos morreram, como eu recebi, seus irmãos morreram. Como a Fernanda recebeu às 5 da manhã, seu marido morreu. E meus irmãos, evidentemente Jó sofreu, claro, porque era perda das pessoas da rotina, das pessoas da casa, das pessoas do dia a dia, das pessoas da vida. Não é possível, e nós costumamos logo negar. Mas quando vamos para a teologia, vamos ver a própria teologia de Jó e de outros do Novo Testamento alimentando-nos hoje à noite. E nós vamos sair para casa um pouco mais robustos, um pouco mais assumidamente cristãos, não porque nós somos membros da igreja evangélica, mas porque nós temos essa convicção, esse alimentar no coração de uma teologia saudável. Olha o que está escrito nesse texto: o Senhor nos deu. Trata de quê? Do nascimento. O Senhor nos tomou. Trata de quê? Da perda, da partida, da morte. Um texto bíblico que há de ser visto nessa dimensão, para que entendamos que o Deus de Jó, do livro mais antigo do Novo Testamento escrito, nenhum se assemelha ao de Jó. É o mesmo Deus da minha vida, a sua, como o próprio Davi, na sua teologia, também vai dizer no Salmo 139, os meus olhos viram a minha substância, os teus olhos, a minha substância informe. Quando eu ainda não era engendrado e nascido, ainda não havia na minha mãe a garantia de que ela estava grávida, ainda era informe, ainda era substância sem forma. Teus olhos me viram. E no teu livro, estou lendo o verso 16 do Salmo 139, e no teu livro tudo estava escrito. Ainda mais, os dias que me foram ordenados viver, estavam lá, quando ainda não havia nenhum desses dias. O Deus da nossa vida é o Deus que nos conhece quando nós ainda éramos informes, sem forma. O Deus da tua vida dirige tua vida porque sabe tudo de ti. Diga amém. Ele é soberano porque Ele domina tudo que é passado para nós, o Cronos, tudo que é presente para nós, o Cronos, tudo que é futuro para nós, o Cronos, que é o tempo dele. O nosso tempo é parco, é diminuto, desculpe, no Kairos, que é o tempo dele. O nosso é diminuto, que é Cronos, cronologia. Daqui a pouquinho eu saio daqui e vocês vão dizer: pastor Eli Fernandes esteve na nossa igreja como grande amigo do pastor Luiz Antônio, convidado a falar. Mas já passou. Cronos, o tempo progressivo. Mas o nosso Deus é dono do Kairos, do tempo regressivo. Quando ele disse: eu vou destruir a terra com água, começou a contar 99, 98, 97, até que chegou o momento da arca e a chuva. Quando ele disse: vou enviar alguém que vai esmagar a cabeça da serpente, ele que é senhor do Kairos, o tempo dele, começa a contagem 1989, 1998, até que há um eclodir do tempo. Essa expressão é feliz. No momento certo, o Senhor Jesus vai e permite que Deus permite que ele nasça, e nascendo, claro, no tempo de Deus, nos abençoa profundamente a vida, porque traz para nós a sua salvação, e essa salvação vai até hoje ser pregada por você, por mim, por nós, numa igreja como a nossa agora, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Agora veja que teologia: os teus olhos me viram em minha substância informe. Jovens, que vocês que são estudantes de filosofia, de teologia, de psicologia, de antropologia, de matemática, de física, de engenharia, de medicina, de odontologia, comece a ter cuidado para não deixar que o capeta envenene sua mente com a ideia de um cristianismo apenas meramente romântico. O que significa que você é insípido, é tíbio,
é frágil. Na teologia, falta escola bíblica dominical, volte para ela, porque lá você vai aprender o Salmo 139, e ele é claro: os teus olhos me viram quando eu ainda não era feito, eu era substância informe, e no teu livro estavam escritas todas as coisas, os dias que me foram ordenados viver, isto é, Deus tem domínio sobre os dias que eu vivo, quando ainda não havia vivido nenhum deles. Que palavra impressionante para dizer que os dias de Luiz Antônio estavam escritos. Os dias de Eli Fernandes são escritos. Os teus dias na terra estão escritos. Não tenho dúvida. Agora nós não sabemos para o nosso próprio bem. Quando Maria Antonieta, que era grande rainha no tempo da França imperial, é condenada à morte há 200 anos atrás, a história diz que ela presa recebe à noite a notícia: a senhora será decapitada amanhã, morrerá amanhã. Que drama essa mulher viveu. E quando pela manhã foram trazê-la para a decapitação, os cabelos daquela mulher estavam totalmente brancos. A noite foi de tamanha angústia que ela envelheceu da noite para o amanhecer. Imagine os senhores e senhoras, e jovens universitários, e professores de universidade, e membros dessa igreja em geral, se nós tivéssemos agora conhecimento do dia que iríamos partir. O que a Bíblia diz é que basta para cada dia seu mal. Não andem ansiosos pelo dia de amanhã. Vivam o hoje como se houvesse só o hoje. Viver para o bem dos outros, viver para Jesus, viver para a convicção de que Deus tem uma chamada para cada vida. Isso é extraordinário e isso alientou-me a vida caminhada com Luiz. Então, duas verdades. Então, a morte dele, desse querido pastor desta igreja, há pouco mais de 3 semanas, veio mais cedo aos nossos olhos, que nós somos humanos. Claro, porque ele veio no Cronos. Meu Deus, nosso pastor... Não é possível. Imagina como foi difícil naquela manhã. E logo quando eu vejo a notícia, eu ligo para a Fernanda e oro por ela. Imagino ela está sob impacto. Bendito impacto de homens, porque aprove a Deus ter-nos por finitos. É importante que nós entendamos assim, que Deus não quer que você ande como um santo e nem tem uma auréola aqui e aí e a Bíblia. Não, Senhor, como disse Paulo, eu falo como homem. Tira esse espinho da carne. Outra vez ele disse, e Deus disse: mas eu falo como Deus, não tiraria o espinho da carne, mas a minha graça te bastará. E Paulo caminhou a vida crendo nisso. Por quê? Porque se a morte é para nós prematura, tinha 57 anos, é muito jovem. Podia Deus levar-me, mas eu tenho minha hora. Mas levou o mais jovem, porque a hora dele. Então, Deus é quem concede a nossa partida ao seu tempo. Deus é o Senhor do tempo. E a Bíblia diz: não caia um fio de cabelo da tua cabeça sem o consentimento dele. Essa é a minha primeira propositura nessa noite teológica, de bem aos corações, de convicção e paz a todos nós e de gratidão a Deus que rege-nos, que dirige-nos a vida. Segunda propositura é a crer nas Escrituras, como eu e você, de fato, cremos a morte de alguém, do Senhor, como o pastor Luiz Antônio, foi a seu tempo, porque ele estava pronto para partir. Imagina quanta reflexão o pastor Luiz Antônio fez quando percebeu-se com Covid-19, com as complicações da coronavírus. Imagine quantas conversas ele teve com a sua esposa Fernanda, dizendo: puxa vida, eu estou infectado. Quais as providências? Imagine quando ele percebeu que não tinha mais a respiração que ele precisava, o pulmão ia diminuindo a capacidade respiratória, e aí terá de ser hospitalizado. As coisas que ele falou com Fernanda, o que Fernanda tem no coração, que já compartilhou com os filhos Jonatas e Estevão. Faço ideia, a minha cabeça está a vaguear em tudo isso aí. Mas eu também tenho certeza que Luiz, que pregou tanta vez aqui, que Deus dirige-nos a vida,
Luiz, tão lindo, com aquela camisa dele, sem gravata, uma camiseta com um blazer, vocês tantas vezes viram aqui, tão querido, na palavra tão doce. Esse Luiz, na hora que percebe que as coisas estão ficando difíceis, ele começa a pensar, realmente, que é chegado o seu tempo, porque ele estava preparado para partir. Esse é o sentimento bíblico que há de haver em cada coração dos que me ouvem agora e em cada coração dos que me acompanham pela internet. Sabe, eu tenho uma lembrança muito querida de um pastor chamado Munguba Sobrinho. Munguba Sobrinho foi pastor da Igreja Batista da Capunga, Recife. Um dia, próximo à morte, as pessoas de sua igreja foram lá cantar no hospital. Ele já não falava mais, já não se comunicava mais. Eles cantavam. Há quem diga, eu não posso confirmar, que eles cantavam o hino 407 do cantor cristão. Que delícia crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos, das promessas desfrutar. Cristo, Cristo, já confio em teu nome e em teu poder. Cristo, ó bem amado, faze minha fé crescer. E enquanto cantavam, sabe-se, e é real, que ele abriu os olhos e falou, quando não falava há mais de um mês. E as palavras dele foram, tudo é lindo. Oh, tudo é lindo. Tudo é lindo. Os olhos brilham. Tudo é lindo. E as pessoas foram parando de cantar pela emoção de vê-lo falar, quando já não falava. E ele expira. Oh, tudo é lindo. Igreja Batista Central de Guarulhos. Aqui não é mais seu pastor que está nesse púlpito, é um velho amigo dele. Seu pastor agora está aonde ele creu, nos céus. Seu pastor agora está vivendo as coisas que ele creu. Esse mundo maravilhoso que o profeta diz, santo, 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 tudo é cheio da glória do Senhor. A palavra humana é parca, é diminuta, para dizer a bênção de viver e de crer. Como nós cremos que quando é chegada a hora, é chegada e nós podemos dizer ao Senhor e a todos, se eu parto porque estou preparado. O apóstolo Paulo dizia isso, né? Para mim viver é Cristo. O pastor Luiz viveu como Paulo, pregando Cristo, ele dedicou todos os primeiros anos da vida a isso. Eu conheço garoto sem a chamada. Eu conheço depois com a chamada. Eu conheço com a indicação que fiz dele para o seminário. E com o sustento da Igreja da Liberdade integral aos seus estudos no seminário, na Faculdade Teológica de São Paulo. Ele era um rapaz de vida mais simples, morando na rua de trás da nossa igreja. E graças a isso, foi um culto e se converte a Jesus. Mas ele viveu todo o tempo nesse púlpito, preparando você e eu, para que quando chegar o nosso dia, como cantamos, quando se fizer chamada, quando chamar o nome Eli, lá estarei. Você também e nós, porque se viver é Cristo, morrer é lucro. E Paulo disse por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Diga aleluia. E eu estou certo que Ele é capaz de guardar. Ele é meu depositário. Ele guarda o meu depósito até o dia final. É isso aqui. Então, quando eu perdi meus irmãos, eu aprendi com minha própria dor, com a minha própria tristeza, com os meus gemidos pessoais, algumas coisas. A primeira, que a morte não tem nada a ver com idade. Guarde isso hoje à noite. Se isso abençoa a vida, pare de pensar, por que levou o nosso pastor tão cedo? Tão cedo no seu cronos, e não no kairos, do Deus a quem você serve. Nada acontece sem a ordem dele. Então a primeira coisa que eu aprendi, quando meus irmãos tão tenros em idade partiram, não tem nada a ver morte com idade. Segundo, que a morte tem tudo a ver com o meu relacionamento com Deus. Quem perde alguém que não está no Senhor, e os que perdem também não estão no Senhor, já viram algum enterro? É uma loucura. Eu já vi enterro em que pessoas pedem para abrir o caixão e sacode o corpo de dentro, o pessoal grita que não, desesperados. Nós não cantamos assim.
Nós cantamos de outra maneira, né? Fim da lida terreal, quando já do rio além, hei de ver o meu Salvador, redimido junto dele eu hei de estar, eu hei de ver meu Redentor, e os sinais dos cravos, sobre os quais eu preguei tantas vezes, eu vou vê-los. Ele vai chegar para você, Tânia, Fátima, Mônica, Fernanda, Jonatas, Estevão, e vai dizer: olha aqui, foi por você e por amor a todos os homens de todas as épocas que eu me dei na cruz do Calvário. É isso aí. Então, nesse momento eu posso pensar e entender o quanto morrer é lucro para quem descansa no Senhor. Então nós dizemos: até logo, pastor Luiz, porque um dia nós nos reencontraremos e nós vê-lo-emos como ele é, com o corpo glorificado. A Bíblia diz em 1 Coríntios que assim como Jesus fez primícia dos que dormem, também nós reconheceremos, como ele foi reconhecido, aqueles que nós amamos. Então você vai ver pastor Luiz Antônio, mas você não vai chorar as pessoas joio da igreja, porque lá ninguém chora. A Bíblia diz que lá não há ranger de dentes, não há lágrimas, não há dor, é só louvor e louvor e louvor. Não há limitação da vida física. É isso aí. Por quê? Porque nós estamos no Senhor. Então, Paulo trabalhou crendo em Jesus. E ele vai dizer a Timóteo: Timóteo, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Assim viveu Luiz toda a sua vida para a causa. Ao mesmo tempo, quem morre no Senhor, sendo chamado e obediente, é alguém que pode dizer como Paulo também: Deus teve-me por fiel ponto do ministério. Se eu vivo a vida dura, o faço por convicção. E esse foi Luiz, dedicou sua juventude, nunca esqueço, ele pegando os carros da igreja, as combis da Igreja Liberdade, dirigindo com equipes de jovens para pregar nos interiores de São Paulo. Ele fez isso, e era assim, e eu sou testemunha, porque ele era minha ovelha, eu amo. Portanto, duas proposituras. Terceira propositura, ou terceira consideração é a seguinte: a cremos nas Escrituras, como de fato nós cremos. Não somente Luiz Antônio estava pronto para partir, e partiu ao seu tempo, mas também estava ansioso por estar com o Senhor Jesus, porque toda a vida pregou sobre isso, em cuja presença ele habita agora. Santa ansiedade. Eu invejo hoje à noite pastor Luiz Antônio. Eu invejo. Eu tenho 2 netos, um tem 2 anos e um 4, estão lá comigo em casa. Vovô, eu quero ir também. Não, vovô, não pode. Vovô, por favor, de 4 anos, eu quero ir também. Não, querida, vovô volta já já para a gente conversar. Ficaram lá em Cotia, na nossa casa. Que coisa mais linda. Mas eu vim aqui cantando no carro, e quando eu peguei o pastor José Luiz, também continuei dando glória a Deus. Por quê? Porque eu sei que a morte, certamente, para os que creem em Jesus, que tiveram a bênção da fé salvadora, não é inimigo. Paulo vai dizer isso também aos Coríntios. Ele fala assim: olhem, cadê, morte, tua vitória? Diante da primícia dos que dormem, que Jesus fez-se a si mesmo. E eu acho que ele desdenha, eu acho que ele moteja. A minha ideia é que Paulo coloca a mão assim no seu queijo e vilipendia. Ele moteja. Ele falou: cadê a morte? Cadê? Porque Paulo sabia que tem 2 formas de ver a morte. A primeira, vê-la do ponto de vista biológico. A gente nasce, vive, envelhece e morre para morrer. Mas se somos o Senhor, a curva é diferente. A curva é teológica. A gente nasce, cresce e vive e morre para viver. Digo amém? Amém. Portanto, se é assim, é claro que eu vou entender claramente que a morte não é a não ser vergonha para mim quando eu não estou no Senhor e parto com a convicção da minha salvação, que a salvação não se perde, mas diante de Deus com limitações que eu não sei explicar,
mas que a Bíblia chama de galardão. Isso aí só no céu vamos saber. Nunca li nenhum teólogo dos grandes que leio e os bebo de sua teologia, de suas teologias, nenhum jamais pôde explicar o que é galardão. Mas eu sei, quando alguém parte com a vida em dificuldade, mesmo cristão e fiel ao Senhor, mas que dificuldade, certamente chega diante de Deus envergonhado, porque poderia ser um pouco diferente. Então a morte é assim, guarde bem, não somente ela é continuação da vida, mas a morte também é um modo de viver. Então se eu vivo para Cristo. Eu já pedi domingo passado, pregando em Tevolotônia, e disse assim: se eu pudesse, pediria, Senhor, leva-me pregando. Porque enquanto aposentado do ministério pastoral, depois de 40 anos de pastor de 2 igrejas, eu posso viver semanalmente com convites a pregar. Que coisa mais deliciosa! Preparando a aula magna da Escola Bíblica Dominical para domingo próximo, da Igreja Batista da Liberdade, quando eles vão juntar todos os alunos para o próximo trimestre no livro de Atos, eu cito isso: a bênção de viver com sentido. Temos sentido, significa, eu vivo nesse modo. O que é que eu estou dizendo? Diz a Bíblia assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. O que é a ideia de cruz? É a ideia de morte. Tome a sua cruz e agora siga-me. Então Jesus está dizendo assim, que aquele que é fiel vivendo para o Senhor, tomando a sua cruz, vive como se a morte fosse uma parte dessa vida. Vivo para Cristo. E Paulo vai dizer isso: já não mais eu vivo, e aludia a vida aqui, tanto que ele fala, Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo na carne, que é você e eu, vivo na fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Que coisa mais linda! Então Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, 6 a 8, portanto, tendo sempre boa coragem, e sabendo que enquanto estamos na casa desse corpo, a vida aqui, estamos ausentes do Senhor, porque andamos pela fé, aguardando viver na presença do Senhor, não pela vista. Agora temos boa coragem, eu digo, e preferimos estar ausente do corpo, é a morte, e estar em casa com o Senhor. Paulo então está colocando exatamente isso. Quando a gente vive para o Senhor, é assim: se eu quero viver, eu quero dar frutos, mas se é para morrer, a minha morte tem que ser também para dar frutos. Então Paulo diz, eu estou dividido como todos nós. Como eu falei, eu tenho 2 netinhos, e Fernando, eu digo assim, Senhor, dá-me viver um pouco mais. Eu quero ver os netos crescerem, quero vê-los casados. Será? Vê-los aí casados, eu já octogenário, nonagenário, não sei. Dá-me viver um pouco mais. Eles são a bênção para a nossa casa, eles são a bênção para a nossa família. Isso é sentimento natural de todos nós. Como Paulo diz, eu estou dividido, eu queria viver para ser bênção, mas se é para partir eu parto, mas eu mesmo gostaria de viver, e Deus deu-lhe viver. Agora, se eu morrer, eu quero estar em Cristo, é o que ele fala, que ele completa depois aos Filipenses 1, do 21 em diante. Ele diz assim, para mim viver é Cristo, morrer é lucro, mas eu sou pressionado em ambas as direções, viver e morrer. E sabem, pastores, essa sensação, porque pregam para a vida e pregam para depois dessa vida, a outra vida e a continuação da vida. Então ele diz, mas eu sou pressionado em ambas as direções, tendo desejo de partir e estar com Cristo, mas também, porque é muito melhor, mas também permanecer na carne é mais necessário para o bem. Isto é, se eu viver, quero viver para o Senhor. Estou achando como necessário. E é interessante, porque o Senhor ouve Paulo e permite que ele viva mais, e ouve Luiz Antônio e permite que ele vá primeiro aos céus. Meus irmãos e meus amigos, que coisa boa estar aqui hoje à noite. Que coisa boa que cada um de vocês nutra a mais saudável bíblica teologia. Porque a lembrança que veio à minha mente daquela madrugada, Fernanda, Estevão e Jonatas, e liderança dessa igreja tão linda, que Jesus vai cuidar, amém? Que são do Senhor,
que Ele vai cuidar. Ele é assim, Ele cuida de nós, Ele tira e põe, os servos são dele. Mas a ideia que eu tenho daquela madrugada seria mais ou menos assim. Deus dizendo: vou fazer a chamada. E eu sei que você, Luiz, já cantou muitas vezes. Quando for feita a chamada, você lá estará pronto. Então ele faz a chamada como um dia aquele verdugo fez de Paulo na prisão. Atenção, pessoal, amanhã Paulo. E alguém perguntou: qual era o Paulo? Paulo de Tarso, lá da Ásia Menor. Eu já estive na cidade de Tarso, onde Paulo nasceu. Foi interessante para mim orar naquele lugar. Muito bem, amanhã. E Paulo ouve, ele escreve as últimas frases na segunda carta a Timóteo. Ele fala assim: eu combati o bom combate, já vi, chegou minha hora, acabei a carreira. Então, quando ele me vem, Luiz Antônio, é mais ou menos o seguinte: a voz bendita do Senhor, como nós cantamos, que voz tem meu Senhor, voz de amor, de eterna bondade. Então ele fala: Luiz Antônio, e naquela madrugada ele, já nos momentos sem percepção, só Deus sabe como, e ele diz: chegou a minha chamada, e Deus diz para ele: sim, é feita a sua chamada agora. E ele diz: eu combati o bom combate. Fui pastor durante meus últimos 21 anos da Igreja Batista Central, que amei, que me apaixonei, que dei meus dias, que muitas vezes até prejudiquei meus filhos para correr e socorrer e cuidar de algumas pessoas e preparar os sermões. Acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Mas Deus completa, e Deus diz: no pouco você foi fiel. Agora, Luiz Antônio, entra para o gozo do teu Senhor, sobre o qual você pregou, em quem você creu, e em nome de quem você cuidou da igreja. Servo bom e fiel, num pouco foste fiel, pastorado da Igreja Central, no muito te colocarei. Vem, entra no gozo do teu Senhor. E quando a Fernanda escreve às 4 da manhã, ainda não sabia, ele já tinha dito sim e já estava no Senhor. Que Deus prepare esta igreja para nunca mais dizer prematuramente nosso pastor morreu, porque Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E louvou o Luiz Antônio, amanhã eu, e depois você, e você, e você, e o fará a seu tempo. Oremos, baixemos a cabeça enquanto a banda sobe, e dentre os da banda, meu querido Estevão, e nós vamos cantar depois: céu, lindo céu, eu vou morar no tempo certo, no lindo céu. Abra sua mão assim, baixe a cabeça, não olhe para mim, concentre-se no Deus da sua vida, que nos recolherá como recolheu nosso querido pastor Luiz Antônio a seu tempo, como um feixe de trigo que deu muitos frutos, que viveu o fustigar dos anos, chegou jovem a essa igreja, que alguns se lembram, e que depois de 21 anos parte, deixando muita lembrança, muita recordação, muita saudade. Então, com a sua mão aberta, diga: Senhor, a partir de hoje, nunca mais direi que esta ou aquela morte foi prematura. Tu és o Senhor do tempo, e tudo dá-se a teu tempo. E eu creio assim, e estou nas tuas mãos para partir no teu tempo, e o farei preparado com alegria. E se não quiseres que com a minha vida eu pregue, que na minha morte, como hoje à noite, a tua palavra traga esperança, porque nós oramos
Em nome de Jesus. Amém.